para vocês, imperdível. Tudo bem, Usui? Tudo ótimo, a gente tá aqui atrás da câmera aí, ó. Obrigada sempre aí para editar os vídeos pra gente. Hoje o calor tá do jeito, é só com a aguinha aqui. Né? Aqui, hoje eu quero agradecer também vocês que têm acompanhado a gente, vocês que têm assistido os nossos vídeos, né? Isso incentiva a gente a melhorar cada vez mais. E é isso, gente. Eu espero que essas informações sejam de grande valia para você, porque realmente no momento em que acontece isso, a gente fica muito atordoado, sem saber como agir. E é sempre bom ter alguém informado, alguém que possa estar te auxiliando, né? Então, eu acho que não custa nada você estar dando uma olhada no nosso vídeo. É isso, espero que você tenha gostado. Eu sei que o vídeo ficou talvez um pouco longo, tá? Mas se você achar chato, vai passando ali, vai adiantando, mas assiste o nosso vídeo, passa pra frente, repassa, tá? Indica o Café com Informação. É um prazer muito grande todas as vezes estar procurando informações para você, informações de conteúdo para vocês. E hoje o tema, né, é um tema que eu achei que é imprescindível para a nossa comunidade, é muito importante a gente saber disso, né? E, bom, e é um certo tabu, na verdade, porque nós, brasileiros, eu acho que não gostamos de pensar ou de falar a respeito de morte ou coisa assim, né? E então, por esse motivo, né, nós deixamos de lado isso. Mas o japonês, na verdade, ele já é mais pra frente, ele não quer deixar preocupações para os seus entes, não quer que os outros fiquem, né, desgastando no momento que vier perder, né, o seu ente querido. Então, eles já deixam tudo certinho, então para que vocês tenham noção mais ou menos de como é o procedimento, caso você venha perder aí um amigo querido, um familiar querido, então é para isso que eu fiz esse vídeo, né? Então aqui é a capa, o que fazer se um familiar ou amigo seu vir a falecer, né? Então, primeiramente, os procedimentos pós-falecimento, no caso, né, seria se a pessoa estiver internada, no caso, ou se ela sofreu um acidente, ela for para um hospital, geralmente o médico, né, que deve declarar o falecimento, no caso. Depois de passado essa informação à família, feito aquilo que eles chamam aqui de angel care, que é um cuidado especial, uma preparação do corpo, no caso. E aí, depois que é feito esse angel care, ou durante esse procedimento, depois que é declarado o falecimento, geralmente as famílias costumam estar contactando uma empresa funerária, né, para que eles venham cuidar de todos os procedimentos, né. No caso, o mais importante, no número 4, seria, o 3 e o 4 seria primeiramente o transporte do corpo, né, do hospital para o local da cerimônia, ou às vezes tem famílias que gostam de ficar um tempo com o corpo se despedindo em casa, então aí eles transportam o corpo para casa, né, e aí depois ele tem que estar dando entrada no atestado de óbito, né? O médico, o hospital vai passar, né, o atestado de óbito para que vocês venham estar levando à prefeitura, né? Que seria, eu vou pular já para o número 8, né? Solicite o atestado de óbito Shibo Todoke. Isso dentro de uma semana deve estar sendo providenciado. Você tem que ir à prefeitura com o atestado, né, do médico, né, de óbito, e aí pedir esse Shibo Todoke. Conseguindo o Shibo Todoke, é necessário o Kasokyoka, que é uma autorização para cremação, no caso. Aqui no Japão, mais de 90%, né? Eu acredito que até mais, né? Realmente, quase lá seus 97, 98, dificilmente é enterrado o corpo aqui. Então, maioria das vezes, o corpo deve ser cremado, então é preciso uma autorização para a cremação do corpo, né? Então, como eu falei, mesmo em imensa tristeza causada pela perda do ente querido, existem muitos trâmites a serem realizados dentro de 7 dias. Primeiramente, o Shibo Shindansho, né, é passado para vocês através do hospital e
levando o Shibo Shindansho na prefeitura, você dá a entrada no Shibo Todoke, né? Depois que você consegue obter o Shibo Todoke, você precisa do Kaso Kyokasho, né? Que é a autorização para a cremação do corpo, né? E depois, né, você precisa solicitar a autorização para o sepultamento, que é o Maiso Kyoka. E aqui eu coloquei mais simplificado para vocês as ordens. No hospital você adquire o Shibo Shindansho, vai à prefeitura, né, pega o Shibo Todoke, né, dá entrada no Shibo Todoke. Depois do Shibo Todoke, você deve solicitar o Kaso Kyokashinse, né, autorização para estar cremando, e depois o Maiso Kyokasho, né. Bom, quais são os méritos de contratar uma funerária, né, no caso? Bom, a gente fica um pouco perdido nessas situações, eu nunca passei por isso, eu só intermediei algumas situações e realmente quando ocorre, como é muito assim, imprevisto, ninguém espera, nós ficamos um pouco ali atordoados sem saber o que fazer. Se você tem condições de contratar, né, uma empresa funerária, né, geralmente aqui se contrata, a maioria contrata, no caso, eles podem estar cuidando de todas as coisas para você, eles providenciam, no caso, o transporte do corpo, lembrando que em climas agora como este, no verão, é necessário um carro apropriado, é necessário uma preparação apropriada para o corpo, com gelo seco, tudo, né, para não vir a deformar o corpo. O armazenamento também do corpo, às vezes é necessário que ele fique em um local refrigerado, dependendo da estação que a pessoa vem falecer. Então eles têm todo o local, né, de preparação. Providência de caixão, de urna, né, para depois estar colocando as cinzas. Eles já entram com agendamento no crematório, tá? E a resolução dos trâmites burocráticos que seriam aquilo que eu estava explicando anteriormente, que é dar entrada no Shibo Todoke, pegar o Maiso Kyoka, pegar o Kaso Kyoka, tudo isso se você paga um valor à parte, ou mesmo no plano que você contrata funerária, existem vários planos, está incluso isso. Então isso evita o desgaste da família enlutada, está correndo atrás de papelada, está correndo atrás dessas autorizações e tudo mais, né? Então, e fora que eles providenciam toda a cerimônia, eles cuidam de todos os detalhes. Então eu acredito sim que se você tem condições, vale muito a pena estar contratando uma empresa funerária, tá? Fique ligado, né? No caso, a lei japonesa, ela não permite a cremação do corpo em menos de 24 horas após declarada a morte, no caso. Então, depois que o médico, né, declara que a pessoa veio a falecer, no caso, então, pelo menos por 24 horas ela tem que ficar, né, em observação. Nesse caso, ou o corpo vai para a casa da pessoa ou da família, onde é feito, né, uma cerimônia de despedida entre os familiares, ou ele pode ir para um local ali mesmo no local da cerimônia, que chama Antishitsu, que é o local para que ele fique descansando essas 24 horas, né? Então, você já deixa meio que pensado, depois nesse prazo de espera, antes de vir a cerimônia de cremação ou coisa tal, onde será que você gostaria, ou que teu familiar, o teu ente gostaria, se quer ficar em casa, sempre tem as suas preferências, né? Então, tem isso, tá? Outra coisa que tem muita gente que pode ser que não saiba, né? Existe esse Kibiki-kyuka, né? Esse Kibiki-kyuka, ele não é legalizado, tá? Mas maioria das empresas e escolas, eles têm essa licença, né? No caso, esse sistema de licença por luto, né?
Além das férias anuais remuneradas, as empresas costumam oferecer licenças por condolências como parte de seu programa de bem-estar para os trabalhadores. Então, a maioria das empresas tem, vale a pena você estar consultando caso tenha que passar por essa situação, tá? Em caso de escola também, ele não fica como ausência, no final ali fica como falta, mas não, eles vão colocar como se a pessoa realmente faltou, mas não interfere na pontuação, no caso, né? Na escola, a licença por luto não é tratada como ausência e geralmente não é incluída no número de dias de frequências exigidos, né? Então, vale a pena você estar consultando a escola ou o trabalho, tá? Sem falar que tem a opção, se a empresa ela não tem esse KIBIKIQ, a maioria das empresas ela tem por esse programa de bem-estar no funcionário, mas é uma opção também você estar usando o seu UQ. Porém, tem empresas que têm esse KIBIKIQ e eles, às vezes, eles pagam e às vezes eles não pagam. Você pode faltar o tempo necessário, só que eles não vão estar te remunerando. Aí, se você quiser utilizar o UQ, você pode estar utilizando, né, pedindo autorização da empresa, se a empresa permitir. Ou tem empresas sim que elas pagam à parte, isso como se fosse uma licença mesmo, referente a esses dias que você tem que ficar de folga, né? Então, como não é algo legalizado, consulte aí a sua empresa para ver qual é o sistema que ela adquire. E aqui são os dias referentes, né, que geralmente eles costumam dar, né? Quando um cônjuge vem a falecer, pelo menos uns 10 dias você tem direito de estar tirando como KIBIKIQ, né? Se for os pais, né, no caso, uns 7 dias, né? No caso de ser um filho, eles estão falando que em 5 dias. Isso aqui é uma base, não é, cada empresa é diferente, tá? Isso aqui eu tirei, eu pesquisei em alguns sites e a base foi essa quantidade de dias, né? No caso de ser avós, uns 3 dias é possível estar retirando como KIBIKIQ, né? Se for irmão ou irmã, no caso, uns 3 dias. Tio, tia, 1 dia de KIBIKIQ. Neto, no caso, 1 dia. Se for sogro ou sogra, é possível estar tirando uns 3 dias. Bom, para você conseguir esse KIBIKIQ, cada empresa tem as suas normas, mas provavelmente você vai precisar de um desses 4 documentos, não precisa ser todos, mas um desses 4 documentos que eu coloquei, grifei ali de amarelo, que seria o Shibo Shindansho, que é o atestado, né? Ou o Kasokyo Kasho, no caso, que é a autorização de cremação também, ou o Kaisoureijo, que é uma carta de agradecimento por você estar participando da cerimônia fúnebre ou por você ter ido lá, geralmente junto, quem contrata uma funerária, no final eles dão, né, uma série de produtos ali como forma de agradecimento e geralmente tem isso dentro, né, esse Kaisoureijo, né? Ou esse Fuho, que é um informativo, é uma circular que eles passam às vezes pelo bairro, às vezes uma nota de jornal ou algo assim, falando que a pessoa veio falecer, aí inclui o nome, a data, tudo, né, da pessoa, os dados, e aí você pode estar apresentando, no caso, esses documentos, né, para que você consiga receber o KIBIKIQ, né. Então, ao contratar uma funerária, o que eu devo fazer? Primeiramente, né, você vai informar o nome do falecido, sexo, a data de nascimento, né, o nome do hospital onde ele se encontra, o número, né, do quarto, o endereço do hospital, o destino para onde você quer que transporte o corpo, se é para a casa da família, para ser feita uma despedida, ou se pode ser levado, né, para o local da cerimônia, ficar lá no Antistru, como eu expliquei anteriormente, né, e informe o contato da pessoa que está à frente, né, dos trâmites, né, dos cuidados, né, desse assunto, que está cuidando do assunto. E aí você passa o nome, o telefone, o contato, né. E aí, os assuntos que devem ser resolvidos o quanto antes, né? Eu já falei de alguns, e aí agora eu fiz um outro quadro aqui.
né? A partir da data que a pessoa veio falecer, dentro de 7 dias, você deve dar entrada no Shibo Todoke Kasoukyo Kashinsei, isso dentro de uma semana, tá? Dentro de 10 dias, você deve estar indo dar a baixa na aposentadoria, né? Então, Nenkin Jukyu no Teishi, né? Isso daí você vai na prefeitura ou mesmo no escritório do Nenkin Jimusho, né? Dentro de 14 dias, você tem que estar dando baixa no Kenko Hoken no Shikaku Soshito, baixa do seguro de saúde, tá? Kenko Hoken no Kaigo Hoken no Shikaku Soshito, né? Depois de 40 anos, a gente já falou em outros vídeos que a pessoa ela tem direito daquele Kaigo Hoken, né? Que é um Hoken para cuidados especiais. E caso a pessoa que veio falecer for o chefe, o cabeça da família, deve ser feita essa troca de Setai Nushi Renko Todoke, né? Se a pessoa que era a cabeça da família veio falecer, então eles vão estar levantando uma outra pessoa que mora naquele endereço como o chefe da família, né? Então essa troca deve ser feita dentro de 14 dias. Né? No caso do falecido ser estrangeiro, né, que nós estamos falando aqui, que seja brasileiro ou de outra nacionalidade, no caso, se for estrangeiro, primeiramente tem que ser feita a devolução do Zairiukado, né? O Zairiukado deve ser devolvido para a imigração, né? Se for, no caso, eu não sei como funcionou em outras nacionalidades, mas eu acredito que deve ser a mesma coisa, mas no caso do brasileiro, ele deve estar fazendo o registro de óbito no consulado, tá? E para isso, você vai precisar do Shibo Todoke Kisai Jikosho Meisho, né? Que é um certificado, que é o atestado de óbito, né? E também do Kaso Shoumeisho, né? Do comprovante da cremação do falecido, no caso, né? Aqui eu levantei também alguns planos. Isso não é certeza absoluta, varia de cada empresa, né? Os tipos de plano que nós temos. Bom, os planos dependem de cada empresa, não há um valor fixo, porém acredito que os valores sejam bem próximos, né? Eu pesquisei bastante. Existem planos que variam de 130 mil ienes a 1 milhão e 400 no caso, né? Então, dependendo do tipo de cerimônia, da quantidade de pessoas que você quer que participe, né? No caso, vai aí ter uma diferença de preço. Esse aqui é o Kazokuso, já fala Kazoku, quer dizer família, então é mais para as pessoas ali que têm um contato mais próximo com a pessoa que veio falecer, tá? Visando aqui que seria mais ou menos para umas 50 pessoas, pode ser menos, tá? Não tem problema, né? Ele chega, dependendo do estado também que você mora, tem essa diferença de preço. Aqui em torno, em Ibaraki, é de 330 mil ienes a 839.864 ienes é a base, tá? Ele é um funeral mais familiar, né? Comparecem familiares, parentes, pessoas próximas ao falecido, no caso, né? E aí depois nós temos esse Ipanso. Esse Ipanso já é uma cerimônia maior, né? Você pode estar convidando mais pessoas, no caso, visando aqui que seria em torno para umas 100 pessoas, né? A participação de 100 pessoas seria de 395 mil ienes a 976.793, que é a base que eu tirei aqui do estado de Ibaraki. Se você for de Tóquio ou de uma metrópole maior, no caso, pode ser que tenha uma alteração grande aí no valor, né? Este é um funeral em grande escala, com presença não apenas de familiares e parentes, mas também de funcionários, de empresas, amigos, vizinhos, né? Geralmente uma pessoa que é bem mais conhecida, no caso, né? Então, quem opta por esse Ipanso, né? É aberta para mais pessoas, no caso. E aí tem esse Ichinichi-so, né, que também tem o pessoal também costuma fazer isso porque consegue ser feito tudo em um dia só, depois de passado aquelas 24 horas necessárias, tá? Que já diz, Ichinichi quer dizer em um dia, né? Esse é
mais ou menos para umas 15 pessoas, tá? O valor está em torno de 270 mil a 703, né? É um funeral onde a cerimônia de despedida e a cremação são realizados em um dia, diferente dos habituais velórios, né? Com o funeral pode ser concluído em um dia, a sobrecarga da família enlutada é aliviada, então tem muita gente também que opta pelo Ichinich Só. Tem essa outra que chama Kasoshiki, né? Que tem bastante gente hoje que tem optado por isso, né? Esse vai de a participação em torno de mais ou menos umas 5 pessoas, realmente só uma despedida antes da cremação, no caso, uma pequena cerimônia assim bem familiar antes, né, da cremação, e ele chega em torno de 115 mil ienes a 425 mil ienes, no caso, né? É uma forma funerária que realmente não era realizada antigamente, mas devido à situação da população está cada vez mais difícil, né? Então muitas famílias, inclusive bastante estrangeiros que eu acompanho às vezes, optam por esse plano por ser o mais barato, né? Porque às vezes com 115 mil, até menos de 150 mil, você já consegue estar resolvendo tudo, né? Isso tem aumentado muito nos últimos anos, né? Como eu falei, o adeus ao falecido geralmente é feito de forma bem simples, lá no crematório mesmo, né? Esse tipo de funeral era realizado como um tipo de funeral que a empresa funerária não tinha no seu plano, né? Para aqueles que não podiam pagar, né? Mas o comentário que estava lá no site é que, no entanto, hoje em dia os nomes funeral direto ou cerimônia de cremação são dados e é amplamente divulgado na internet como um plano de funeral de baixo custo, né? Agora eu quero falar a respeito do Tsuya, né, ou Otsuya, né, que significa uma reunião de famílias e amigos. Isso daí é feito antes, né, da cerimônia de despedida, da cerimônia, né, fúnebre, que é um momento em que a família, os parentes, no caso, pessoas próximas, né, do falecido, vêm ficar um tempo, né, com o corpo que está ali, um momento para se despedir, que geralmente fica dentro dessas 24 horas necessárias de espera, no caso, né? Que inclusive esse Tsuya, né, o kanji já fala que é passar a noite, né? Essa palavra surgiu originalmente, pois era se passado a noite toda, por isso é chamado de Tsuya, que significa passar a noite. Mas hoje em dia eles não ficam a noite toda. Pode ser que tenha família assim que fica a noite toda, de madrugada, tudo, velando o corpo, mas hoje em dia eles estão falando que é normal ficar mais ou menos de umas 2, 3 horas, começar às 6 da tarde e ficar até umas 7 da noite, tá? Outra coisa é o Sougi. O Sougi quer dizer funeral. É uma cerimônia para a família, amigos e conhecidos orarem para a alma da pessoa falecida, e o conteúdo da cerimônia, dependendo da religião e denominação de cada família, é diferente, né? Conforme cada religião tem uma forma de cerimônia diferente. Geralmente realizado durante o dia, no dia seguinte após o Tsuya, e dura cerca de 1 a 3 horas, né? Esse Kokubetsushiki é uma cerimônia final de despedida do falecido, né? A cerimônia de despedida inclui queima de incensos, orações, oferendas de flores. É comum que o Kokubetsushiki ocorra imediatamente após o funeral, né? E aqui eu levantei também os valores, né, do transporte. Às vezes a pessoa que veio a falecer, ela não está no local onde ela reside, ou ocorreu de ela estar de repente em outro estado, ou sei lá, enfim. Para o transporte também é cobrado um valor, né, dependendo de casos. Então aqui, dependendo do local que a pessoa venha a falecer, às vezes, tá, compensa estar velando e fazendo o funeral, a cremação toda no local onde ela veio falecer, né? Quando você contactar uma empresa funerária, você pense nessa opção,
pode ser sim transportado para o local onde ela vive, para que ela tenha despedida com o familiar, tudo, mas isso vai gerar custos extras. Se você não tem condições, tem essa opção de estar fazendo todo o funeral, toda a cerimônia, toda a cremação, todas as coisas ali no local onde a pessoa veio a falecer. Às vezes fica mais em conta do que pagar, né, entrar um plano funeral, pagar um funeral. Fora isso, ter um adicional de transporte, no caso que seria menos de 10 quilômetros, aproximadamente de 10 a 20 mil ienes. Isso também não é exato, tá? É uma base, né, de empresas. Mais de 40 quilômetros, menos de 50 quilômetros, é cerca de 19 mil a 35 mil ienes o normal ser cobrado. 90 quilômetros ou mais de 100 quilômetros, no caso de 35 a 60 mil ienes. Isso vai ser diferenciado dependendo de cada empresa, de estado, então isso não é exato, é só por cima para vocês terem uma noção, tá? Outra coisa também que é muito importante vocês saberem é sobre o Sousai-hi, né? É o auxílio funeral. Tanto o Kokumin Hoken, tanto se você inscrito no Kokumin Hoken ou no Shakai Hoken, existe esse benefício, esse subsídio para despesas com funeral. É um benefício concedido a quem realiza funerais e sepultamento quando morre um inscrito do Seguro Nacional de Saúde ou da Associação de Seguro Social Shakai Hoken, tá? Isso também vai depender muito do se a pessoa que possui o associado, no caso, o segurado, possui esse seguro, se é diretamente ele ou se é uma pessoa dependente a ele, ou o grau ali de parentesco também tem toda uma, né, diferença, tá? Isso daí você consulte, se você é assegurado no Kokumin Hoken, lá na prefeitura, no balcão da prefeitura, pergunte a respeito disso, tá? E se você, no caso, é associado do Seguro Social Shakai Hoken, pergunte para a tua empresa, ou mesmo no escritório do Shakai Hoken, né, que é o Shakai Hoken de Musho, para que eles venham estar te instruindo, mas é de direito. Aproximadamente, tudo isso vai depender do valor que você gastou também, tudo, ou se você contratou. Se você não contratar uma empresa funerária, se não for feito nenhum tipo de cerimônia ou coisa assim, se você fez tudo por conta, né, ou se cederam ali, a igreja cedeu um espaço para velar e aí você não teve esse custo, né, gastos no caso, pode ser que você não consiga receber, ou se você conseguir receber pode ser um valor abaixo também, mas estão falando que é cerca de aproximadamente, o valor máximo é 50 mil ienes, né. E o que você vai precisar para dar entrada no caso, né, para dar entrada no Sousai-hi, né, você vai precisar do cartão nacional do seguro do falecido, do Kokumin Hoken Sho, ou no caso se a pessoa for segurada no Shakai Hoken, Shakai Hoken Sho, no caso, né, encanda a pessoa que realizou o funeral, porque ele vai entrar para quem pagou o funeral, no caso, né. Então, itens que mostram que o funeral foi realizado, que seria aquele postal de agradecimento que eu falei, né, que sempre vem, né, ou os recibos, né, do funeral que foi pago, tudo, né, geralmente é o recibo, tá, gente? O número da conta da pessoa que realizou o funeral, porque eles vão estar depositando esse dinheiro na conta da pessoa, tá? Ou se você mora junto, né, no caso é seu esposo que fez tudo, que tá no nome dele, só que ele não pode faltar mais, e aí você, esposa, vai resolver as coisas. Se você for casado e mora no mesmo endereço dele, para fazer as coisas em nome dele vai precisar de uma procuração, no caso, né? Isso se não for a própria pessoa que realizou o funeral, que pagou tudo, se ela não tem mais como ir resolver as coisas, ela pode pedir para uma outra pessoa ali que mora junto com ela, mas precisa de procuração, né? E o cartão de identificação da pessoa que realiza o procedimento, no caso, ou carteira de motorista, passaporte ou Zé Educado, né? Se for estrangeiro, mais comum Zé Educado. Bom, agora eu quero falar de cultura, mas eu acho que esse vídeo vai ficar em mais vídeos, vai ficar entre uns 2 ou 3 vídeos, eu não sei aí, vai depender da edição, tá? Então, se você gostou, procura estar assistindo, ajuda a gente, assiste o vídeo 2, tá?
E eu quero falar um pouco da cultura, porque nesses casos a gente não sabe como agir. Eu nunca participei, mas eu busquei a informação para vocês. E é isso, até o próximo vídeo, até o próximo café. Muito obrigada a todos vocês, que vocês estejam bem, continuem se cuidando, o coronavírus ainda existe, o pessoal ainda está, né, começando a se vacinar, bastante gente já se vacinou, mas, né, ainda tem gente que não se vacinou. Continue utilizando a máscara, lavando a mão, não esqueçam de se cuidar. E nós estamos aí, até o próximo vídeo e tchau!